Eu sou Marcos Bezelga. Eu sou o Rafael Buchala. Este é o seu podcast Já Comecei Cansada. Pega um café e senta aí pra bater um papo com a gente. Estamos de volta! Mais um Já Comecei Cansada para vocês cansaders, vocês que estão nos ouvindo, vocês que estão nos vendo também no YouTube, vocês que estão curtindo todos os nossos EPs. Meu muito obrigado a você. Ai, gente, é tão bom. Olha, eu espero a semana toda para chegar esse momento. Eu vou confessar uma coisa para vocês, viu? Espero, porque olha, eu amo dividir esse momento com todos vocês cansaders. Mas olha, se você tem essa impressão de que sou só eu e você, a senhora tá muito enganada, meu bem. Você tá muito enganada, porque tem a nossa Super Power Girl, tem a nossa inenarrável, tem a nossa inigualável, tem a nossa incomensurável. Por favor, senhoras e senhores, vamos aplaudir Marcos Bezelga! Bicha, e você sabe que eu ainda tô pra dar o Google nesse incomensurável, que eu acho que a gente tá usando essa palavra errado. Com certeza. Eu não faço a menor ideia do que essa palavra significa. Você, nosso ouvinte, que sabe o que significa, por favor, manda pra gente, porque eu acho que eu vou ter que dar um Google, Bi. Deve ser uma coisa muito absurda. Será? Eu também não sei, mas a gente vai descobrir, bicha. Eu acho que é uma coisa que não dá pra medir, entendeu? Uma coisa, tipo... Sei. Sabe? Tipo... Sou eu mesmo, não dá pra você medir. Eu subo na mesma. balança, não tem dígito suficiente atualmente. Quando eu subo na balança, não dá pra medir. Como é que você tá, Eu tô Bi? assim. Bicho, tô bem. Tô assim, olha, contando os dias, Bilus, pra chegar essa época do Natal, pra ir de férias, que eu tô animadíssima pra ir de férias, Já gente. tá aí, né, bicha? O Natal já, ó. Não, gata, o Natal já chegou, basicamente, né? Fechou o olho, já Já tá no fim do chegou. ano, bicha. Impressionante. Já tá aí, já. Você sabe que dia desses eu tava olhando as coisas assim de calendário do trabalho, né, de coisa pra fazer. Aí eu planejando as coisas, eu falei assim: a gente vai entregar o relatório no dia 10 de dezembro. E eu assim, gente, dezembro, não acredito. Porque é aquela questão, né? Depois, para mim, acabou agosto, o ano voa. Mas a gente ainda teve um outubro muito longo por causa das eleições todas que estavam acontecendo no Brasil, mas, bicha, acabou as eleições, acabou o ano praticamente esse ano, tá? Detalhe, Assim, bicha, vem Copa do Mundo por aí, hein? Nesse meio tempo. eu nunca fui muito ligado na Copa, pra ser bem sincero, porque eu sou Belu, Eu né? também Então eu não, nunca fui muito bicha. ligado na Copa. Mas esse ano, com esse negócio Do todo da Copa ser no Ai, Catar, do Catar falar das das bichas. gays e falar que a gente não era bem-vindo. E aí eu falei assim: a gente quer saber? Tô um pouco me lixando pra essa Eu também, Copa. Bi. Eu também. Eu digo porque querendo. Não que algum ano da minha vida eu liguei pra Copa. Mas esse ano acho que eu tô ligando menos Eu ainda. também, bicha, porque mas querendo ou não, é um evento que para, né? Enfim, as pessoas param pra assistir, as pessoas param pra pôr bandeirinha, param pra. No Brasil, né? Porque aqui ninguém liga. Aqui o futebol é muito grande aqui, mas nessas Premier League, não sei o quê. Porque o time da Inglaterra mesmo não é muito famoso, né? É um time meio meh, nunca ganhou nada, sabe? Então eles não são tão animados. Eles são muito mais animados aqui, por exemplo, no rugby e no tênis. Olha. Nossa, quando tem Wimbledon, elas ficam todas loucas aqui. Então a Copa não é muito assim, elas não ligam tanto. E bicha, vem cá. A gente tá nessa onda aí de Copa do Mundo também. Enfim, eu me lembro que a primeira vez que eu assisti a Copa do Mundo foi em 1990, bicha. Eu tinha 4 anos de idade. Olha só. Nossa, mas você lembra da Copa de Eu 90? lembro, tenho Olha, poucos flashes, Bi. assim, eu assistindo. E aí depois veio 94, né, que foi a do Romário, que foi o A Copa de 94, apesar de eu não gostar de futebol, eu lembro, porque teve aqueles mini craques da técnico. Coca-Cola. Então essa eu lembro. É. Eu já tinha uns 8 anos, então a gente pintava a rua. Essas coisas assim eu lembro. Da Copa de 94 eu lembro. E aí depois veio 98, 2002, enfim. E aí quando você vê, bicha, você já viu, assim, eu falei, gente, acho que eu já assisti umas 10 Copas do Mundo. Meu Deus do céu, socorro! E, bicha, vendo essa questão toda de anos que se passaram, da idade que a gente já tem hoje em dia, eu quero saber o que você preparou pra gente hoje, bicha. Conta pra gente o EP de hoje. Bicha, você sabe que a gente tava aqui conversando de várias coisas, né? Gente, pra vocês que não sabem, a gente começa a gravar esse episódio quase que uma hora antes do episódio, de verdade, começar, porque a gente fica batendo papo, né? Conversando, batendo papo da nossa vida.
Inclusive, quem sabe mais pra frente, Bia, aí, né, se a gente tiver muitas ouvintes, a gente abre Abre. esse Pré. pré-episódio pra umas ouvintes especiais. E aí, a gente tava conversando de coisas de idade. Você teve aí um casamento que você foi recentemente. E eu tive. E eu reparei também uma outra coisa que foi ver pessoas, amigos meus, com fotos de criança no Facebook, coisa assim. Facebook, tá, gente? Facebook porque é coisa de velha. É, e aí eu fiquei assim, gente. Eu olho algumas pessoas, às vezes, que têm a mesma idade que eu, ou que são mais novas do que eu, inclusive, e eu não me sinto a idade que eu tenho. Eu não me sinto, bicha. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu não me sinto a idade que eu tenho. Eu tenho 36 anos hoje, né, gente? Tô aí logo mais, chego aos 40. E às vezes eu fico pensando, minha mãe com 36 anos estava tendo o terceiro filho. Você tem Ela 36, tinha uma filha, bicha? tenho 36, apesar de quem você que tá me olhando, eu tenho carinho de 22. Só, só Carinho de 22. 36. Ah, bicho, eu tô me tento. A gente já falou disso aqui, a senhora sempre me zoou por causa da minha idade, me achando com cara de velha. Eu tô acabada, gente, eu tô um pouco, tá? A gente no mundo da consultoria, a gente brinca que na verdade a consultoria te envelhece. Te envelhece. Bicha, você Você não quer tá envelhecer acabada. rápido? Entre na consultoria, Você porque você não vai tá. envelhecer Para de rapidinho. ser louca, você não tá acabada, bicha. Você tá linda, você tá jovem, você tem 36 anos, você não aparenta a idade que você tem, e o principal, você não se sente com essa idade, entendeu, bicha? Eu acho que esse é o grande lance. Eu não me sinto também com essa idade, sabe? Tem gente, bicha, que com a nossa idade já é avó, que já tá beirando os 40, já é avó, sabe? Avó com 40 anos? Bicho, ninguém é avó com 40 Amiga, anos. a minha avó foi avó com Não. 40, porque ela teve minha mãe com 16, né? Tá, e aí a sua mãe teve seu Com irmão com. 20. É verdade, gente. Com 30 anos ela já era avó. 36 É, anos. Com a minha idade, a sua avó já era avó? tô falando, bicha. Então, assim, Que é que eu coisa. acho que as coisas mudaram muito antigamente, bicha. Uma vez eu vi uma reportagem da década de 60, 70, que falando assim, como é que era? Tipo, velha de 50 anos é achada. Tipo, sabe uma coisa assim? Tipo, velha de 50 anos é achada não sei o que, não sei o que. Cara, hoje em dia não tem isso. 50 anos não é uma pessoa velha hoje em dia, bicha. Sabe? Não. Mas assim, vamos voltando assim como é que é aquela palavra que é o centro Pro do tema? cerne. Cerne? Cerne. Cerne. Isso, cerne. O cerne do tema, que é eu não me sinto a idade que eu tenho. Então, que idade que a senhora se sente? Ai, bicha, me sinto com uns 20 e poucos. Tá. Uns Não, não tô julgando. Gente, esse aqui é um programa sem uns 28, julgamentos. 27. Às vezes eu me sinto, às vezes eu tenho umas ideias de 15. Ah, eu tenho, às vezes, uma ideia de 12. Então, assim, eu não me sinto com quase me aproximando dos 40 anos. Bicho, é muito louco isso, sabe? Aliás, eu nunca É. imaginei que eu fosse chegar aos 40. Eu nunca pensei isso na minha vida. Você achou que você não ia chegar aos 40 anos? Não, não, eu sabia que eu ia chegar aos 40 anos, mas eu nunca imaginei que isso se aproximaria, entendeu? Você nunca se imaginou com 40 Não, anos. não. Tá. E isso é muita Faz isso é sentido. muita loucura, cara, porque, meu, eu tô me aproximando dos 40 e aí eu falo assim, caralho, meu, eu tô mais, tipo, daqui a pouco eu vou fazer 40 anos. 40, bichá. Eu acho que tem um lance. Se bem que, meu, 40 é o novo 30, Bi. Tem essa também. 30 é o novo Eu acho muito 20, isso, sabia? sabe? Porque eu fico pensando assim. Eu acho, na verdade, que quando. Eu acho que já faz, sei lá, uns 10 anos que eu tenho a mesma idade, sabe? Uhum. Eu não vejo uma diferença muito grande do Marcos de 26 anos pro Marcos de 36 anos. Não vejo mesmo. Eu sou cansada já faz mais de 10 anos. Não é de hoje que eu sou cansada. Eu não sou assim de sair também já faz muito tempo. Então, assim, não é que eu me tornei assim, tipo, eu não tive muita diferença nos últimos 10 anos, eu acho. Mesmo essa questão a gente brinca às vezes que eu sou uma pessoa muito impaciente, né? É, e essa impaciência sempre viveu comigo. Então, eu acho que nos últimos 10 anos eu não mudei muito, assim. Eu acho que eu sou a mesma pessoa. E tem uma outra coisa que eu acho que a gente já comentou isso aqui, que é de
eu acho que nós gays, como a gente não tem filho normalmente, você pode ter filho, gente, você quer ter filho, vai lá ter seu filho. Mas de maneira geral, os gays não têm essa. Eu, não vou generalizar os gays, tá? Eu vou falar eu. Eu não tenho essa ideia de ter filhos, de construir uma família e etc. E eu acho que, de maneira geral, isso é um processo de maturidade que não vem pra gente, pra Sim, mim, pra gente que não quer ter eu acho. filhos, né? E aí eu sempre me sinto meio que tipo a mesma idade. Sim. Não sei, essa é uma reflexão que eu tenho às vezes, de não ter envelhecido tanto nesses últimos 10 anos, porque a minha vida, de maneira geral, ela não Não mudou, ela é a mudou. mesma. É, bicha, eu acho, eu compartilho um pouco a mesma percepção que você, porque eu não pretendo ter filho, sabe? Então eu acho que isso, essa maturidade ainda de constituir uma família, de mudar de responsabilidade, não chegou Hum, pra mim, porque eu acho que filho, eu acho que é uma virada muito grande na vida de uma eu pessoa. acho. Eu acho que muda absolutamente tudo. Tudo. Eu acho que muda por completo. Eu acho que existem as pessoas antes de serem pais e depois de serem pais. Eu vou um pouco nessa linha. É porque eu acho que a partir daquele momento existe uma vida que é responsabilidade sua, né? Sim, Então eu acho que é aí que você meio que vira a chave. E, e não querendo. Não tô criticando aqui as pessoas que têm filho, mas eu acho que você passa a viver uma vida meio que pela vida do o outro. outro. Faz sentido o que eu tô tentando Totalmente, bicha, falar? totalmente. Você vive pela sua família, pelos seus filhos, né? Toda Exato. a sua rotina muda ali. E é totalmente diferente do tipo de vida que a gente leva hoje em dia, né? Porque hoje em dia a gente que comanda as nossas vidas, não os nossos filhos. Exato, é uma coisa assim, se eu quiser, não que eu faça isso, tá? Mas se eu quiser sair no sábado à noite, e, sei lá, beber igual uma louca, e voltar no domingo, 11 horas da manhã pra casa, bêbada, destruída, acabada, walk of shame na rua, sem Sei. sapato, bicha, eu posso. Eu acho que é esse o lance, bicha. Agora me conta uma coisa, bicha. Como é que é pra você, vamos supor, cara, tô próximo aos 40, fiz 40 anos, e aí? Como que é isso pra você? A gente tem um episódio aqui, gente. Se você não ouviu, voltam às casas. Lá pra trás, a gente fez um episódio sobre gays na velhice, né? E a gente. é, Não que eu acho que 40 anos é velha, tá? Não acho hoje. Eu, quando eu tinha 16 anos, ter 40 anos era super velha. Mas eu acho que 40 anos é uma idade super, super boa, é uma idade ótima. Mas eu penso assim, eu com 40 anos, eu acho que a minha noia de fazer 40 anos é muito mais na pressão que eu tenho sobre mim mesmo do que eu achava que eu deveria ser aos 40 anos, ou das coisas que eu achava que eu deveria ter atingido aos 40 anos, do que uma coisa, ai meu Deus, mas eu tenho 40 anos, eu não posso fazer isso, sabe? É, então, Sei. assim, por exemplo, eu achava, na minha ilusão de 10 anos atrás, que aos 40 anos eu ia ter uma vida super resolvida, que aos 40 anos eu ia saber o que eu tô fazendo, que aos 40 anos eu, sei lá, eu ia ter uma casa, que aos 40 anos eu ia ter posses e eu ia ter uma vida mais tranquila. E a verdade que eu vejo hoje, 4 anos antes dos 40 anos, é que não vai ser assim. A não ser que eu ganhe na loteria amanhã. Ai, bicha, a gente era muito tolinha, né, bicha? A gente era muito bobinha. Alguém avisa a gente lá atrás que não vai acontecer nossos Não, planos, bicha, mas bicha. eu acho que não é que a gente era bobinha. Que eu acho que a geração antes da nossa conseguiu fazer muitas coisas antes dos 40 anos. Né? Então a geração antes da nossa comprava casa antes dos 40 anos, Mas construía por que que você família antes acha dos que isso 40. aconteceu, Ah, bicha, bicha? Eu houve acho que era uma mais fácil. houve uma mudança de paradigma social e econômico entre a geração millennial, né, que é a nossa, e a dos boomers, que é a antes da nossa. Então, a nossa geração, os preços de tudo, a evolução da sociedade de maneira geral, foi tão grande de uma geração para outra que a nossa geração vive num limbo, né? A nossa geração não, muitas pessoas da nossa geração não conseguem comprar casa, investir em outras coisas, porque primeiro que as nossas prioridades mudaram, eu acho, e depois que de maneira geral os preços das coisas mudaram, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de inflação, é, a inflação foi 10%. A inflação foi 10% comparado com o último período do ano passado. Mas se você Ah, pegar isso historicamente, a inflação subiu
sei lá, muitos mais por cento do que os 10% do ano passado. Nossa, bicha, você sabe que eu tava vendo uma propaganda antiga de 95, 94, das Hum. lojas americanas, tipo, oferta lojas americanas. Eu fiquei chocada, bicha. Chocada com os preços das ofertas das lojas americanas, como era Era barato. tudo Tipo, óleo, barato. uma lata de óleo a não sei quantos centavos, arroz a dois e pouco, um sacolão de É, arroz. mas, por exemplo, Como assim, cara? eu tava Por que ontem. Ontem eu saí com uns amigos do Peter, e aí um deles tava falando assim: é porque agora vai resolver o negócio na Ucrânia e a inflação vai abaixar. E eu pensando assim: a inflação não abaixa, a inflação só para. Mas se você tá? hoje paga 5 pounds no frango, o frango não vai custar R$ 3 de novo. Três negócios de novo. Nunca Nunca mais, mais. bicha. Porque você criou um novo patamar de preço. E é a mesma coisa que acontece, por exemplo, nas propriedades. Né? De maneira geral, quando foi a última vez que você viu o valor de propriedade cair na história? Foi em 2008, na crise de 2008, por causa do subprime nos Estados Unidos. Então, o valor das propriedades diminuiu naquela época. Mas 2008 já faz 12 anos. De lá para cá, não diminuiu o valor das coisas, propriedades, né? Tô falando de propriedades. Não. Elas aumentaram, né? Aumentaram num patamar que o seu salário não aumenta no mesmo patamar. E a gente, de maneira geral, a nossa sociedade do consumo, que a dos millennials é muito mais consumista do que a anterior, a gente começou a gastar dinheiro com outras coisas. Então, por exemplo, eu vejo pouquíssimas pessoas da minha idade falando assim: eu não vou comprar uma roupa, eu não vou comprar um iPhone, eu não vou viajar, eu não vou fazer isso, porque todo o dinheiro que eu ganho é para eu comprar uma casa, por exemplo. Pouquíssimas pessoas fazem isso. Eu acho que a nossa geração é uma geração que como é que eu posso dizer? De muita recompensa, sabe? Tipo, putz, eu sofro tanto, eu trabalho tanto, eu não gosto do meu trabalho, não sei o quê. Eu vou comprar um negócio, eu vou sair, eu vou fazer aquilo. Então a gente se permite demais. Não tô falando que tem nada de errado nisso, mas eu acho que gerações Sim, eu anteriores eram acho. menos ligadas nisso. Eu vejo, bicha, que a nossa geração é muito mais focada numa questão, e essa geração também, tipo, numa questão de experiência, sabe? Hum, Do que em termos materiais. Não que a gente não ligue para essas coisas, a gente liga, mas a gente acaba contemplando um pouco mais a experiência, sabe? De querer sair, de querer gastar um dinheiro, de querer viajar, de querer fazer as coisas e, e não guardar tanto dinheiro para poder compensar essas experiências, né? O mas, que antes. mas é uma geração também que as coisas ficaram mais difíceis, né? Vamos combinar assim. Muito mais, muito Sei lá, mais, hoje muito em dia, mais. para você conseguir um emprego, né? Teve uma época que você ter faculdade era suficiente. Teve uma época que nem faculdade você precisava. Hoje em dia, para você conseguir um emprego, você precisa de faculdade, você precisa falar inglês, você precisa de um mestrado, você precisa de um pós-doutorado, você precisa de. As exigências aumentaram demais, de maneira que as pessoas elas não conseguem mais ter os mesmos empregos que elas tinham antigamente, né? É, muita coisa, por exemplo, as carreiras mudaram completamente. Muitas coisas, por exemplo, foram automatizadas, existem carreiras que não existem mais hoje em dia. Então, assim, a sociedade mudou Sim, demais nos últimos 20 anos. E essa mudança da sociedade criou uma geração, que é a dos millennials e os Gen Z, que eles. É muito difícil você quebrar uma barreira social. Da mesma maneira que é muito difícil você quebrar uma barreira social de maneira, como é que eu posso dizer, convencional, você criou novas oportunidades. Por exemplo, toda a galera que trabalha aí com internet, toda a galera que trabalha com criação de conteúdo, com sim, game, com coisas tecnologia. assim, gente. Quem achava lá em 1986, quando eu nasci, que jogar videogame ia ser uma carreira? Ia ser uma carreira, bicho, é verdade. E tem pessoas riquíssimas jogando videogame, É, que ganharam muito dinheiro, bicha. Muito dinheiro, é um absurdo. exato. Então, assim, criaram-se novas carreiras. E eu acho que o problema da nossa geração, de maneira geral, problema da nossa geração, é que a gente ainda se apegava muito ao que tinha que fazer da geração anterior, né? Que era, na geração anterior você tinha que ser médico, advogado, economista, carreiras, né? Sem pegar as coisas da geração nova, tentando criar uma coisa nessas carreiras que eram da geração anterior,
que já não davam mais tão certo e a gente não se apegou às coisas novas. Falando por experiência Mas pessoal. acho que mas o bicho, eu acho que não dava pra se apegar muito às coisas novas, porque acho que a gente veio no meio termo ali, né, cara? A gente foi É, acompanhando, a gente não sabia que iam se tornar novas profissões, que iam surgir novas profissões. Porque senão eu também teria, tipo, feito, sei lá, cara, ficado um pouco mais antenado nessas mudanças, mas eu não sabia, eu fui muito de uma questão mais tradicional, né? Eu é. vejo por mim também, experiência pessoal mesmo. Agora, bicha, vem cá, você acha que tudo é permissível quando você vai adquirindo certa idade? Quando eu digo tudo é permissível, é o seguinte: antigamente, calma, Tudo o quê? Peraí. calma, deixa eu explicar. Uma mulher de 50 anos usar um shortinho não era tão legal, sabe? Hum. Eu acho que hoje em dia esse paradigma mudou. O que você acha? Eu acho super. Eu acho que você tá certa. Eu acho que não. Eu acho que a gente vê muito nessa cabeça, às vezes, do ai, mas fazer isso há 30 anos atrás era um absurdo, né? Sei lá, uma mulher de 50 anos usar um shortinho era um absurdo. Ai, sei lá, vulgar. Que pouca É, vergonha, é, meu respeito, você já é uma senhora. gente, eu acho que isso é uma bobagem, né? Eu acho que nessa questão do tudo é permissível que você falou, eu acho que as pessoas têm que fazer o que elas se sentem confortável e o que elas querem. E se tem uma coisa que vem com a idade, é esse desligamento do que, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu devia fazer desse jeito. Você faz as coisas do jeito que você quer, porque Do jeito você que já você tá bem quer. de saco cheio da vida. Então, eu acho, por exemplo, às vezes eu vejo umas senhorinhas de 60 anos, de 70 anos andando na rua, e elas estão assim, tipo, elas estão claramente fazendo aquilo que elas querem. E elas não têm paciência pra não fazer o que elas querem. Sim. Aliás, eu adoro ver uma senhorinha com o cabelo pintado de roxo. Adoro. Ai, eu vi. Adoro. Ai, é bonitinho, né? Sabe? E aí eu acho assim, gente, elas estão fazendo aquilo que elas querem. E eu acho que pra essa geração que tem 60 anos hoje é muito mais libertador fazer o que eles querem agora aos 60 anos, porque foi uma geração antes da nossa que se apegava muito a amarras sociais ainda. Eu acho que a nossa geração não vai ter esse problema, Bi. Então, bichá, se eu quiser me tornar uma mulher aos 60 anos, ainda dá tempo. Ué, por que não? Por que não daria? Arrasou, B. Arrasou, arrasou. Bicha, eu acho que você tem que. Eu acho que as pessoas acabam descobrindo a si mesmas e aquilo que elas gostam e aquilo que elas se identificam, etc, 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 em diferentes pontos da vida. E se você se descobrir uma pessoa, sei lá, uma pessoa trans aos 60 anos, faça sua transição aos Vai 60 em frente, anos. querida. Se Vai ser você se feliz. descobrir uma pessoa antissocial aos 60 anos, não se force mais a ser social. Se você se descobrir, sei lá, uma pessoa baladeira aos 40 anos, 60 anos, que você quer sair pra boate dançar, vá pra boate dançar, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que essa questão da idade, ao mesmo tempo que a gente ainda se apega com coisas, como a gente estava falando há 10 minutos atrás, que eu acho que eu já devia ter feito isso nessa idade, ou que eu já devia ter feito aquilo nessa idade, eu acho que a idade é meio que é um número, e você tem que fazer o que você Mas tem sente um contra... bem. Sim, mas tem um contraponto também aí, bicha, Hum, não um contraponto, né? Um adendo, que eu acho que é bacana você não se sentir com a idade que você tem, sabe? Eu acho que isso tem uma vantagem muito que grande. seria. Eu acho que eu não sei, acho que uma coisa de espírito mesmo, Tá. sabe? Uma coisa, sei lá, uma sensação, como é que eu posso dizer? Uma coisa meio de liberdade, uma coisa meio Tá. de se sentir legal, de se sentir bem, de se sentir, sabe? Isso eu tô falando em relação à idade, né? Em relação às coisas para você que você faz, em relação a. Então, eu acho que tem uma vantagem aí. Eu acho que a gente tem um espírito jovem também, sabe? Hum, No quesito. qual quesito? No quesito um espírito jovem, no quesito pode ir fazer as coisas e vai e sai e conhece pessoas e faz um podcast, sabe? E começa a ter ideias. Então, assim, sempre numa linha criativa. Eu me vejo muito assim, bicha. Eu acho que isso me faz me sentir um pouco mais jovem também. Não me faz me sentir com a idade que eu tenho, né? E isso não tem nada a ver com querer, por exemplo, não estou a fim de sair, eu já sou uma pessoa velha, não vou sair de casa. Não,
Não tem a ver com isso, sabe? Eu acho que essa questão de sair é uma coisa mais de personalidade do que de idade. Do que de idade, exatamente. Eu, às vezes, falo, eu sou velha, eu não tenho paciência pra sair, pra fazer não sei o quê. Mas não é uma questão de eu ser velha, é uma questão de personalidade. Eu não tenho saco, né? Você fala pra mim, vamos sair, vamos pra balada. Várias coisas passam pela minha cabeça naquele momento que você fala, vamos pra balada. Coisas do tipo, eu vou ter que me arrumar, eu vou ter que sair, aí eu vou ter que encontrar com pessoas que eu não conheço, eu vou ter que ser social e falar com pessoas que eu não conheço, aí eu vou ter que pegar uma fila pra entrar na balada, aí eu vou ter que gastar dinheiro pra comprar um drink, que eu poderia comprar uma garrafa do mesmo drink em casa, naquele preço. Eu vou ter que pegar uma fila pra pegar esse drink. Aí eu vou tomar esse drink. Alguém pode derrubar esse drink em mim. Vai tá cheio. Aí eu vou dançar um pouquinho. Aí eu vou voltar pra casa. Eu vou ter que pegar um táxi pra voltar pra casa, que vai me custar mais dinheiro. Aí eu vou dormir Nossa, tarde. bicha, que Eu vou função! acordar tarde e vou perder o outro dia. Então são várias coisas que passam na minha cabeça quando você fala isso pra mim. Que Que aí, que aí eu falo função! assim, não vou. Já deu pra mim, não vou. Não quero, né? Mas é uma coisa, personalidade, não é uma questão da idade. É a minha personalidade de não querer fazer isso, né? Mas se você falar assim, Marcos, vamos amanhã fazer uma escalada, não sei o quê. Que hora você tem que acordar? Eu vou Vamos. acordar, eu vou. Sabe? Ô, bicho, o que te incomoda, assim, tipo, falando em avançar na idade? Que para mim é uma questão que eu fico preocupado, como é que eu vou lidar com a estética? Isso é uma coisa que Ah, me acende um alerta, sabe? Se eu vou me aceitar, me ver envelhecer, se eu vou aceitar ver meu corpo envelhecer, isso é algo que é o que mais me acende, assim, um te piscazinho. preocupa, tá? Me preocupa. Não sei como é que eu vou lidar com isso, sabe? Que é algo que, sei lá, cara, para a nossa comunidade às vezes é É, também meio pesado, a gente sabe? E conversou. para você, o que que te acende aí a luzinha? A gente conversou sobre essa questão física, né? Eu acho que essa questão física me pega um pouco, assim, eu vejo que a minha pele já não é mais a mesma, já é muito mais difícil, né? A academia hoje é muito mais difícil. Mas eu acho que mais do que isso, o que me pega são, é, como é que eu posso dizer, inabilidades físicas, sabe? Ah, Do tipo, antes eu corria, hoje em dia eu não corro mais porque meu joelho não aguenta. Eu jogava vôlei 6 vezes por semana, hoje não dá mais, sabe? Não conseguir fazer as coisas que eu fazia sempre. Então acho que isso me pega muito no envelhecer, sabe? Eu queria poder continuar mas fazendo você sempre acha as que isso mesmas já coisas. acontece? Já acontece. Antigamente eu corria 10, 15, 20 quilômetros fácil na rua. Hoje em dia meu joelho não aguenta. Hoje não Meu rola joelho não mais. vai. Não é à toa que eu tô com essa cara de bolacha. Meu joelho não vai. Meu joelho não vai, meu metabolismo não é mais o mesmo. É, Bicha, você sabe uma coisa que eu senti já na mudança, ah, cara? Principalmente quando eu bebo. Eu fico muito inchado no dia seguinte, muito inchado, muito inchado. Eu retenho muito líquido, coisa que antes não acontecia, sabe? o seu corpo, gente, teria que fazer uma pesquisa, mas eu sei que o seu corpo ele começa a processar álcool de uma maneira diferente depois de uma certa idade. Então, as ressacas, essas coisas se tornam muito, muito piores conforme você é um pouquinho mais velho, porque o seu corpo já não processa álcool da mesma forma. Isso é verdade. Não sei que idade que é. Res- Bicha, ressaca, então eu fico assim, destruída, destruída, como se tivesse passado um trator E em não mim. precisa beber muito também para isso acontecer, né? Não Não, precisa. imagina, imagina. É um horror, bicho, é um horror. Eu fico parecendo que eu tô, meu, tipo, que tem uma pedra dentro de mim que eu não consigo levantar, sabe? E antes eu não sentia isso, claro, sentia, mas não numa intensidade como eu sinto hoje. Hoje, se eu bebo, primeira coisa que eu vou sentir, tá, no dia seguinte, é uma mudança no meu corpo. Eu vou acordar muito inchado, muito inchado. Tá. Segundo, é o cansaço e a moleza. Muito mole, eu fico muito me arrastando, bichá. Nossa, você lembra aquela vez que a gente acordou de ressaca no Swing? No Rio? Lembro. Todas acabadas, gente. E a gente era Gente, jovem aquele dia foi mal. ainda. Já éramos. Tem o quê isso? Uns 8 anos? 9 anos? Por aí, uns Por 8 aí anos, é. 2013, 14. Bicha, mas aquele dia foi Walk of Shame.
Nossa senhora. E olha aí, bicha, coisas da idade. Eu procurando remédio em Ipanema. Eu destruída no dia Bicho, mas seguinte. coisas da idade, você tinha 12 anos a menos do que você tem agora. 10 anos a menos do que você Mas tem já não é agora. tão jovenzinha, querida. Já não é os 20 aninhos ali. Eu acho. É muito engraçado, né? A gente falando dessa questão. Ah, eu não me sinto a idade que eu tenho. Mas essa de não se sentir a idade que eu tenho, ele varia tanto. Varia tanto o pensamento de, eu me sinto muito mais velho às vezes. E eu me sinto muito mais jovem do que eu realmente sou às vezes. Então depende da situação. Eu nunca me sinto com a minha idade, mas depende da situação, eu me sinto ou muito, muito, muito mais novo, ou muito, muito, muito mais velho. Que situações que você se sente muito mais velho? Por exemplo, quando me chamam pra sair, eu já me sinto, não vou, não quero, não vou. Aí, que eu tava falando, que eu acho que é da personalidade, porque já faz muitos anos que eu sou assim. Mas, talvez o Marcos de 18 anos iria. O Marcos hoje vai. O Marcos hoje fica de boa, sabe? Ou, por exemplo, antigamente, quando eu saía, assim, né, bem antigamente, tá, gente? Faz aí 15 anos, sei lá, no começo, nos inícios dos meus 20 e bem pouquinhos anos, bicho, a gente sempre fazia alguma coisa no sábado à noite. Sempre. Sim. Hoje, eu vou dormir sábado à noite, 11 horas, 11 e meia da noite, eu estou na cama no sábado, porque eu quero acordar no domingo e aproveitar o dia. Arrasou, bicha. Essa é a ideia. Essa é a Mas são ideia. isso que eu tô te falando. Nessas questões eu me sinto muito mais velho. Ou, por exemplo, coisas do tipo é, no trabalho, sabe? Tipo, alguém me pede um negócio, eu falo assim, bicha, me respeita, faz 20 anos que eu faço isso. Sabe? Aí já se sente mais velha Aí eu me também, sinto né, mais bicha? velho. Mas aí você olha pra mim, você vê eu aqui tomando chá numa caneca do Harry Potter. Você vê brinquedos ali atrás. Eu tenho 12 anos às vezes. Então Ah, eu acho tem um tão pouco bonitinha disso. tão bonitinha essa caneca, bicha. Gosta, bicho, minha caneca de Adoro ela. coruja. Mas, Adoro. mas é isso que eu tô falando. Eu acho assim, tem algumas coisas que eu não me sinto a idade que eu tenho. Não, né, de ser mais novo e outras de ser mais velho. Outra coisa que eu me sinto que eu sou muito mais novo é essa questão, tipo, vamos viajar? Vamos viajar. Quanto que custa? Não sei, não quero saber, eu pago depois. Mas você não precisa juntar dinheiro pra comprar uma casa? Eu vou morrer um dia. Então, um dia eu junto dinheiro pra comprar uma casa. Vai curtir a experiência, né? Mas eu não tenho mais tanto tempo pra isso. Uma pessoa responsável e sã ia falar assim: não, não pode, você tem que juntar dinheiro pra sua aposentadoria. Porque é uma coisa que a gente tem que estar pensando aos 40 anos. De, putz, e a Sim. aposentadoria? E como é que você vai se aposentar? E quando que você vai aposentar? Você vai ter dinheiro pra se aposentar? Mas eu não penso nisso, eu sou muito inconsequente nessas coisas. É uma coisa, inclusive, que eu tava conversando com a minha mãe essa semana. Ela veio me falar aí de uns planos que ela tá, e aí eu falei assim: mãe, eu sou a pior pessoa pra você falar de dinheiro, porque eu sou muito inconsequente quando se trata de dinheiro. Eu vou fazer as coisas que eu quero fazer, e se eu pagar depois, eu pago depois. Enquanto que eu deveria ser mais responsável já nessa idade com dinheiro, e eu não sou. Mas tem tempo ainda, bicha. Tem chão ainda pela frente. Ó, você tem 36 anos. Tem, enfim, muito tempo ainda pra você parar, pra você Muito pensar em tempo, não, aposentar. né, Bi? Bi, tem um tempinho ainda pela frente, vai. Tem aí uma boa caminhadinha, entendeu? É que a gente se desespera, eu acho que a gente é ansiosa. Você sabe que uma coisa, por exemplo, algo que me fez eu sentir, tipo, não com a idade que eu tenho, bicha, recentemente, mas aí você vê que tem um choque geracional, né? Hum, Recentemente eu conheci um cara, saí com um carinha aí, conheci numa festa. Ele tem 25 anos, hum. né? Fui saber a idade Novinha. dele depois, novinha. Aí ele me chamou pra sair, tudo. Aí eu falei assim, ai, não sei se eu vou sair com esse cara. Muito novinho, sabe, bicha? Vou perder meu tempo, sei lá, cara. Tô buscando uma outra coisa pra mim no momento, tudo. Mas aí eu não fui no dia, e aí a gente combinou de sair outro dia, eu fui ao teatro com ele. Que ele é do teatro, tudo, ele queria assistir uma peça, eu falei, tá bom, vamos. Aí eu fui, aí depois rolou todo o chacho lá, tudo, não sei o quê. Daí sabe quando você chega em casa, se sente em casa, me sentindo a Carrie, bicha, me sentindo a Samantha, num dia, depois de uma noitada gostosa, Tá, sabe? delícia. Delícia, bicha! E isso me faz me sentir mais jovem do que a idade que eu tenho hoje em dia, sabe?
Então é como se aquilo me colocasse Mas o, num patamar mais jovem. mas o que te fez sentir mais jovem foi estar com pessoas mais jovens ou simplesmente se desapegar ali de qualquer, sei lá, pré-determinação de como você deveria ter gastado o seu final de semana? Os dois, bichá, os dois, as duas coisas. Eu acho que primeiro tá com um cara de 20 e poucos anos, né? Que isso falou assim, meu, a gente acaba se colocando um pouco nessa situação de mais jovem. E eu acho que essa questão empoderada mesmo, de chegar e sair, e ir para o teatro, e curtir uma noite, e dar uns beijos, e depois voltar para casa, e dormir, entendeu? Me senti uma, sei lá, bicha, me senti mais jovem, Se não me sentir mais senti com a idade que eu jovem, tenho. Você curtiu. entende esse ponto, bicha? Não, eu super entendo. Eu acho que fazer coisas para você se sentir mais jovem são sempre válidas. Sempre válidas. É, porque um dia você não vai conseguir mais fazer as coisas. Eu acho assim, se É assistir, isso que eu penso, bicha. Mas assim, por exemplo, tem um choque, e o que me fez me sentir mais velho? hum, É porque tem um choque geracional aí, sabe? O tem, papo, dos vinte e talvez, cinco o para os lance, trinta e talvez, seis tem. 37. A pegada. Não, tô falando que eu já não sou mais tão jovenzinha, Não, bicha. sim. E a pegada é diferente, Bi, você não acha? É diferente. É diferente. Pensa no Rafa dos 25 anos, É. né? Eu acho que, pra começar, não conheço esse menino que você pegou, tá? Mas pra começar, você aos 37 anos, e isso é uma coisa que eu realmente sinto da diferença de idade. É, você aos 25 anos, você sai com uma pessoa, e aí você fantasia um pouco o que aquela pessoa vai ser na sua vida. Eu fantasiava. Aí eu, aos 25 anos, ai, gente, será que esse cara, vou mandar uma mensagem pra ele amanhã? Será que a gente vai sair de novo? Será que ele vai virar um namoradinho? Será que eu vou casar, ter filhos? Já tô sentindo aqui o meu útero quentinho, pronto pra receber um bebê. Isso aos 25 anos. Você Hoje, fantasiava muito, nossa, demais. bicha. Hoje, aos 36, se eu sair e pegar um menino de 25 anos, eu no dia seguinte não fiz nada, não pensei em nada, não pensei que eu vou casar, não pensei que a gente vai se encontrar de novo, não pensei em nada, bicho. Eu pensei que eu peguei ali um menininho e acabou, foi isso, acabou, fim. Que foi o que eu pensei, bicha. Tanto é que não rolou mais, entendeu, cara? Tipo, não. Enfim, Mas você não ficou, cada um você foi. ficou chateado por causa disso? Não, pelo Então, contrário. você não Tipo, eu ficou também não. Pô, chateado. Você já ficou meio, já foi, aquilo foi aquilo, pronto, acabou, fim. Aquela foi o nosso amor. Nosso amor acabou ali. o que é uma vantagem muito grande a gente conseguir pensar dessa maneira, né, bicha? Porque eu acho que quando a gente fantasiava muito, a gente acabava sofrendo, né, bicha? Daí Ah, eu olhava celular pra ver se mandava ah, mensagem, pra ver se respondia, e não sei o quê. Aí não sabia se eu ligava, se eu não ligava. Era um terror, né, bicha? Era um gata. horror, como é que, era terrorismo com a nossa cabeça, bicha, É, que faziam. Sabe? Que sacanagem. É por isso que eu acho que hoje as coisas são mais fáceis. Eu acho que quando você vai ficando mais velho, as coisas se tornam mais fáceis, né, bicha? As coisas se tornam mais simples, você acha sabe? que De as você coisas se tornam mais fáceis ou você tem uma visão diferente das mesmas coisas? uma visão diferente, né, bicha? E aí as coisas acabam se tornando mais fáceis, mas eu acho que é uma visão diferente. Você muda a sua percepção, né? Você muda a sua. Bicha, eu vou te falar uma coisa. Eu não voltaria para os meus 25 por nada. Por nada. Por quê? Não Conta voltaria. pra gente, por Não. quê? Ai, bicha, porque eu acho que antigamente a gente sofria um pouquinho mais com algumas coisas, sabe? Eu acho que a gente é meio bobo, meio, sei lá, cara. Eu acho que, não sei, não voltaria. Eu tenho, vamos supor, eu sinto saudade, sinto uma nostalgia. É gostoso recordar? É gostoso recordar, mas não é algo que eu trocaria. Não trocaria, bicha. Tá. Não trocaria. Não trocaria pela época da faculdade, por exemplo. Não trocaria. Existem coisas, por exemplo, cara, mas gosto de recordar momentos. Me dá uma nostalgia boa, que eu falo, puta, que delícia, sabe? Que gostoso.
Que coisa gostosa, assim, tipo, daí dá vontade de se teletransportar e sentir aquilo de novo, sabe? Como se fosse um carinho. Mas voltar mesmo, sentir de novo, sei lá, tudo que rolou, tudo que passamos, tudo. Não, não Hum, voltaria. Você sente isso também, bichá? Você tem uma saudade, assim, das coisas? eu eu tenho saudades de épocas da minha vida, né? Quais? Por exemplo, a época que eu morava lá na casa que eu dividia casa lá, que foi a época que a gente se conheceu, que eu dividia casa lá no Pacaembu. Sei, sei. Eu sinto A do muita Paquimbu. saudade daquela época, muita saudade, porque foi uma época que a gente viveu, né? A gente realmente ali tinha festa em casa, a gente se via todos os dias. É, foi uma época que a amizade ou o grupo de amigos era uma coisa muito, muito, muito não só importante e fundamental, mas presente na minha vida, né? É, foi uma época que eu sinto muito, muito saudade. Então, se você falar pra mim hoje, Marcos, você voltaria aos seus 25 anos? Eu voltaria, porque eu sinto muito saudade daquela época. Entendi. Mas, coisas que eu não sinto saudades daquela época são, por exemplo, a minha situação financeira naquela época era muito diferente do que é hoje, né? Eu contava as moedinhas para pagar o aluguel e às vezes não dava no fim do mês, né? Então, assim, hoje eu tenho uma situação um pouco mais confortável que ajuda. Eu sou rica? Não, não sou rica. Mas eu tenho sempre o dinheiro do aluguel todo mês, que ajuda, né? Então, assim, isso eu sinto dessa falta total de dinheiro, eu não sinto saudade, não. De ir pra boate e poder tomar só uma água, porque o único dinheiro que eu tenho é pra tomar uma água, não sinto Mas saudade. você não acha que você lidava com as Mas, coisas de maneira mais complicada, bichá? sem dúvida. Tudo pra mim era o Tudo era fim do mundo quando complicado, eu era tudo era mais muito novo. difícil, tudo era muita ansiedade, tudo era muito, sabe, É, cara? Tudo era muito complicado. mas eu acho que é também, Bi, porque você acaba é a primeira vez que você tá passando por Exato. algumas situações, né? E aí conforme você vai passando por essa situação várias e várias vezes, você meio que tipo, ok, é só mais uma vez, né? E eu acho que isso te caleja um pouco, de uma maneira geral. É igual terminar relacionamento. Quando você termina o seu primeiro relacionamento, gente, é o fim do mundo. Você não sabe como você vai viver amanhã, como você vai acordar amanhã sem E você ver demora aquela mais pra pessoa. superar. Aí depois você termina, sei lá, o seu quinto, sexto relacionamento, você tipo, Ô, ai, bicha, me conta puxa, uma coisa, você demorou muito pra superar seu primeiro relacionamento? Quando você era novinha? Eu demorei nossa, mais de um ano. Passou demais, um ano, eu lembro no meu tempo, eu pensava na demais. pessoa ainda, você acredita? Um ano e A gente meio, era até que muito eu só fui trouxa. conseguir esquecer mesmo quando apareceu uma outra pessoa. Então, mas hoje eu acho que não tô minimizando, tá? Eu acho É que você terminar um difícil. relacionamento, sei lá, hoje é difícil ainda, mas eu acho que você não sofreria um ano. Não, definitivamente não. Tanto é que eu terminei, eu sofri muito menos, assim, no quesito de timing, sabe? No quesito de tempo. Tipo, rapidinho, em 4 meses, o negócio já tinha diminuído bastante, sabe? Já tinha dado uma boa quietada. E eu acho que isso são sinais da maturidade, né, bicha? E aí junta esses sinais da maturidade com coisas que a gente faz que nos fazem nos sentir jovens, faz a gente não se sentir com a idade que a gente tem. Eu acho que esse é o lance, sabe? Agora, quando você acha que você vai assim, tipo, ai meu Deus, agora realmente não tem jeito. Cheguei nessa idade, agora sou uma pessoa velha, bicha. Agora Sou sou uma uma maricona, agora eu maricona. vou atacar a bandeira. Agora eu taco, a bandeira não, agora eu taco a toalha. Ah, Não, tacar a agora eu bandeira. taco Em a quem que você vai toalha. tacar a bandeira, bicha? Que bandeira é essa que você vai tacar? Você acha que o quê? Um 65, bicha? 60? É, 70? Acho que entre 60 e eu 70. acho. Depende do que você classifica como jogar toalha ou tacar bandeira. Ah, de que agora eu falo assim, agora eu sou uma maricona mesmo. Agora realmente não tem mais o que fazer. Agora, enfim. Mas eu acho que isso é muito. Ai, bicho, eu acho que eu já sou uma maricona depois dos É que eu acho 45, que eu isso é já muito sou relativo maricona. também, né, bicha? Vai muito como você se sente, né? É que eu durante muito tempo, vamos supor, principalmente numa questão esteticamente falando, falava assim, cara, eu acho que quando eu chegar a 60, daí eu já desencano. Aí eu já não vou fazer mais nada, já não treino, já não faço mais nada, daí eu deixo só, tipo, vou me tornar uma ursona
E é isso, sabe? Mas eu acho que é É, muito da eu maneira como acho você assim. pensa, Eu acho entendeu, cara? assim. Porque às vezes você pode se sentir linda, maravilhosa, belíssima e ser assim ou se sente. É que eu acho que você tá levando numa questão, como que eu Sim, posso dizer? sim. Física, né? Você tá levando pra uma questão física. É, eu acho que jogar a toalha, assim, tipo, não vou fazer mais nada, vou deitar no sofá e ficar, eu acho difícil eu fazer isso na minha vida. Porque eu acho que eu vou Fazer, continuar né? querendo fazer coisas, Eu né? acho Eu também, acho, você bicha. não Eu acha? acho, eu acho. Acho que vou continuar querendo ir pra academia, fazer atividade. Fazer um treininho, ir no parque Ai, caminhar. Eu bicha, acho que eu será que sempre eu vou vou estar querer lá fazer no alguma Jump coisa. com 60 anos? Aí eu já acho mais difícil. Você não vai querer estar pulando igual uma macaca aos 60 anos. Mas você vai querer ir pra academia assim, tipo, 2, 3 da tarde, quando a academia tá vazia, aí você faz ali um aparelhinho, aí faz uma esteirinha. Eu acho, gente, eu acho que é tão saudável, eu acho que você tem que continuar, inclusive. A minha mãe, inclusive, que minha mãe tem mais de 60, eu falo pra ela, mãe, vai pra academia, vai fazer uma hidroginástica, uma caminhada na esteira, porque eu acho que isso te Eu ajuda a concordo, continuar bicha. sendo saudável e ajuda você, por exemplo, a evitar o medo que eu tenho, que é justamente de não conseguir fazer mais as coisas que eu gosto depois de uma determinada idade. Eu acho que se você continua fazendo atividade física aí para sempre, as chances de você conseguir Ô, bicha, envelhecer mas você melhor acha são muito que. maiores. Agora, essa questão de se importar do tipo, ai, mas eu tenho que ter um six-pack. Ai, mas eu tenho que ter um abdômen maravilhoso. Ai, mas eu não posso comer carboidrato. Ai, mas eu não posso. Eu acho que se eu falar, eu já tô desencanando. Não vai durar muito mais isso. Porque eu acho que eu começo a pensar assim, gente, é um pensamento horroroso, eu sei, eu tô trabalhando isso na terapia, tá? Mas o meu pensamento, eu vou dividir Divide, aqui com vocês o bicha. que eu penso. Eu penso assim, gente, eu vou morrer. Não falta muito pra eu morrer. Logo mais eu morro. E o último dia da minha vida, eu tava me preocupando se eu comi um pedaço de pão ou não. Pelo amor de Deus, eu vou comer o Come, pão bicha. porque eu quero Come comer esse o pão. pão. Então, assim, eu acho que nesse sentido eu já tô um pouco mais lá. Claro que tem gente aí, por exemplo, sei lá, Zac Efron, que tem a minha idade, gente, mas Bicha, você vai me hoje, desculpar, na rapidinho. minha Não. idade, Mas ela eu tá nunca vou ser horrorosa, Zac bicha. Efron. Ela tá horrorosa. Não é que ela fez umas. É que ele quebrou o queixo, né? E ele teve que fazer uma Bicha, ele cirurgia era que não deu muito tão certo. Umas bonito. Eu coisas não assim. sei por que que ele, tipo. Sei lá. Não que ele. Ele teve o acidente, quebrou o queixo. Ele teve que Ah. reconstruir. E aí, Niki que reconstruiu não ficou muito bom. Nossa, eu falava assim, gente, eu tava vendo uma foto dele recentemente e falei, cara, como ele tá estranho. Porque ele. Eu sempre achei ele um Ele moço tá tão estranho. bonito, um boy maravilhoso, bichaco. Ele com esse. Mas o que eu tô falando é assim, hoje eu tenho a consciência de que não adianta o que eu faça, eu não vou ficar com um tanquinho nos próximos 2 anos. Eu não tenho mais essa questão. Então eu acho que jogar a toalha nesse sentido eu já joguei, né? Mas não significa que eu não continue tentando, né, me cuidar, é, não vou, tipo, comer fast food todos os dias. Eu tento, sei lá, viver uma vida saudável, mas ao mesmo tempo não fico tão. A gente estava conversando aí, por exemplo, nos últimos episódios, a questão de que eu ganhei Sim. peso, né, da pandemia pra cá. E hoje, assim, um dos motivos pelos quais eu não perco peso mais é porque eu não faço umas coisas super restritivas. Não faço. E pode vir as nutricionistas todas aí, ó, reclamar, escrever aí no post, no que elas quiserem, falar que, é porque você só precisa de um não sei o que balanceado e não sei o quê. Não. Você quer emagrecer, você tem que ter uma dieta restritiva e tem Sim. que passar fome. Você cansou, bicha, É das isso. duas castanhas, de parar com quatro de caju, com quatro de. Ai, bicho, cansei, lembra? O meu lanche da tarde são 2 castanhas e um damasco. Pelo amor de Deus, gente. Bicha, é o ó. Não tem mais Mas, paciência ó, pra isso. Claro que o meu lanche da tarde não vai ser um hambúrguer, sabe?
Mas, se ao invés de comer 2 castanhas, eu quiser comer um punhado de castanha, eu É vou isso comer um aí. punhado de É isso castanha e aí, não 2 bicha. castanhas, né? Claro que eu tenho a consciência de que fazendo isso, eu não vou conseguir, por exemplo, perder o peso que eu quero, né? Por isso que eu tô falando que as nutricionistas, elas sempre acabam falando, é porque você pode ter uma alimentação balanceada, aí você mantém a sua alimentação balanceada sem nenhuma restrição e você vai conseguir. Não. Dieta Restrição. significa ter uma restrição de uma maneira ou outra e consumir menos calorias do que você precisa. Se você não tiver. E eu não sou nutricionista, não sou nada disso, mas eu passei os últimos 36 anos da minha vida fazendo dieta. Então, significa, para você emagrecer, você precisa simplesmente consumir menos calorias do que você precisa. Você precisa estar num déficit calórico. Fim. Significa pôr uma restrição na sua vida. Amei, bicha, arrasou, arrasou. Mas você acha que, por exemplo, isso já não é um fruto também da maturidade, bicha? Sim, porque eu, quando tinha os meus, sei lá, 20 e poucos anos, eu achava que se eu fizesse aquela dieta e comesse 2 castanhas e um damasco como lanche da tarde, em algum momento da minha vida eu ia virar o Zac Efron. Não vai Hoje eu virar o tenho Zac condições de que eu não Efron. vou virar o Zac Efron E é e tá sobre, tudo bicha, bem. é sobre. E se alguém gostar de mim, vai gostar de mim do jeito que eu tô aqui agora, e é isso. E se não Cagou, gostar que se também, foda, tudo bicha. bem, ninguém é Cagou. obrigado. Não, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a gostar de você. Você não é obrigado a gostar de outras pessoas, as outras pessoas não são obrigadas a gostar de você. Eu acho tem um pouco disso também, né? A gente acha que. E eu sei que a gente mudou muito aqui. A gente começou falando de uma coisa, como sempre, terminou falando de outra. Mas eu acho que tem muitas das coisas assim, tipo, é porque eu tenho que estar no padrão X para as pessoas gostarem de mim. As pessoas podem não gostar de você do mesmo jeito. Você pode estar num padrão de beleza maravilhoso e ser linda e ter o seu abdômen tanquinho e o seu peito É duro e ser verdade, uma bosta de pessoa. E as é pessoas não vão verdade. gostar Como de existe você. muito, né? Então, assim, adiantou de quê? Né? Ao mesmo tempo que você pode ser uma pessoa super bacana e fantástica e de repente ter um corpo menos padrão. Ou você pode ser super padrão e super bacana também, porque também é um Toda estereótipo pessoa de que achar padrão que é toda uau. pessoa que é padrão é um lixo. Não é assim Sim. também, né? Então, assim, eu acho que a personalidade vai muito mais, né? Mas hoje, né? Quando você Você tem só 18 pensa em anos, gente, corpo, você só quer um bicha. Em corpo. sexo, corpo. Hoje eu quero muito mais uma pessoa pra dar risada comigo e pra assistir o filme da Marvel do que Sim. um corpo. Porque um corpo, hoje em dia, como eu tenho dinheiro do aluguel, se eu quiser, eu pago o corpo Arrasou, bicha. depois. Mas a personalidade e aquilo que a pessoa te agrega, que você, né, bater um papo, não sei o quê, Ai, aí não maravilha. dá. Bi, Aí tem você que foi ter. simplesmente cirúrgica. Cirúrgica. Você foi cirúrgica, Madura! bicha. Madura, bicha! Eu tô tão madura que eu tô quase Você foi passando cirúrgica do na sua ponto. explanação, bicha. Eu amei. Agora, bicha, dá, por exemplo, para os cansaders que se sentem mais jovens também. Ou para aqueles cansaders que se sentem mais velhos, enfim. Você tem uma dicasinha assim para dar para eles? Tenho. Bicha, se sinta a idade que você Ai, quiser. gente, eu não aguento. Sabe, eu às vezes, eu tenho umas pessoas aqui que às vezes, há uns anos atrás, eu ia numa balada aqui, e aí tinha sempre um cara lá, o mesmo cara, e ele já tava ali, sei lá, nos seus 60 anos, 50, 60 anos. E ele tava sempre descamisado, sempre drogadíssimo, mas super curtindo. E eu ficava assim, gente, se isso deixa ele feliz, vai lá, bicha, vai lá se colocar no boate e dançar se você tem 10 anos. Não, 10 anos não. Se você tem 18 anos, se você tem 20 anos, se você tem 40 anos, não interessa, 60 anos, se é isso que você quer fazer, vai fazer. Ao mesmo tempo que se você tem 18 anos e você acha que você quer ficar em casa fazendo vários nadas, fique. Não se sinta pressionado para ser uma idade que você não é. E se a sua idade. A sua idade é só um número. A verdade é essa. A sua idade tá no seu Ah, joelho. é A hora que o seu verdade. joelho começar a Aí, falhar, gata. aí você tem Aí que é. talvez dar uma. Mas enquanto o seu joelho estiver bom, gata, enquanto o seu joelho estiver Se bom, a lombar joga, estiver querida. boa, Simplesmente fecha o olho e vai. vai. E se a lombar já estiver ruim e você não aguentar dançar mais muito tempo, vai dançar uma horinha. Aí senta no sofazinho, dança mais uma horinha, dá uma relaxada, dança mais uma horinha, toma um Dorflex no dia seguinte. Mas seja a idade que você quer Se, ser.
Cirúrgica como sempre, Bilu? Bi. Cirúrgica como sempre. Eu acho também. Eu acho que você tem que fazer acho. aquilo que você tá afim de fazer. Você tem que fazer aquilo que você realmente tem vontade. Você tem que pôr pra fora tudo que você, enfim, tá. Bicha, tá Põe pra querendo fazer ali fora. naquele momento, entendeu, cara? Independente do que os outros vão achar em relação à idade, se você tem 50, 60, 70 anos, quer colocar um shortinho, coloca. Você se sente bem com aquilo? Meu, Coloca o coloca. Você quer shortinho. usar um top? Usa. Faça o que você quiser. Gente, assim como eu estou fazendo o que eu quero, que é compartilhar mais uma vez esse palco com a minha amiga. Bicha, foi maravilhoso mais uma vez, viu? Olha, é sempre muito bom estar com vocês, cansaders maravilhosos. Sigam a gente no Instagram e em todas as redes sociais, que a gente está em todos os lugares, @já comecei cansada. Bicha, obrigada, viu, Bi? Foi ótimo. Foi ótimo. E Bilus, que estão vendo a gente, engaja a gente. Engaja a gente, que a gente tá precisando ficar mais engajada. Então, assim, olha, manda para suas amigas. Compartilha nos stories dos Instagrams e marca a gente, que a gente marca você e todo mundo se marca. Eu marco você, você me marca, ela se marca, eles se marcam, vós se marcais e todas se marcam, né, Belu? Então, assim, marca a gente, comenta lá nos nossos posts e. E vem aqui toda segunda-feira ouvir a gente, que o final do ano tá chegando, teremos especiais de Natal, teremos várias coisinhas chegando, né, Belu? Eu já vou pôr o peru no forno. Muitas novidades, cansaders. Fiquem de olho que, olha, que vai ter muito mais pra vocês. E falando em muito mais, bicha, semana que vem tem mais o quê? Tem mais. Já comecei cansada pra senhoras. Gente, um beijo! Kisses, Brasil! Mua! Ah!